Amen. A palavra de Deus, The Word of God, ela nos ensina it teaches us a sermos, através da palavra de Deus, and through the Word of God, a deixarmos legado. it teaches us to leave a legacy. E o que nós vimos aqui hoje And what we've seen here today, é uma multiplicação de aplicar a palavra de Deus. it's a multiplication of applying the Word of God. Nós somos visuais, amados. We are visuals, E através de ser visual, and through being visual, você passa a copiar aquilo que você vê. you start to copy what you see. Quando nós falamos sobre paternidade espiritual, Whenever we talk about spiritual paternity, e nós vemos isso também na nossa família. we also see this in our families. Por exemplo, For example, quantos têm filhos sabem que os filhos tendem a copiar os pais. those that have children, they know that those children tend to copy their Eles parents. começam a copiar os seus pais. They start to copy their parents. Às vezes a gente ri Sometimes we smile quando about vemos os nossos crianças orando como nós. it. When we see our children praying the way we do. Ou muitas vezes, uma vez eu entrei na igreja One time I walked in the church, e tinha um jovem da igreja. and there was a young man in the Estavam church brincando, os jovens. that he was playing, E ele imita várias pessoas. and he imitates several people in the church. E eu estava entrando. And I was walking in, E ele disse, imita o pastor Joshua. and they said, "Oh, imitate Pastor Joshua." E ele falou, não, They said, "Oh, não. no." Mas a questão é, The question is, the que thing tipo de is, modelo você tem sido? what type of model have you been? World Presta bem model have you atenção been? nisso. Pay attention. Jesus falou Jesus said que nós faríamos milagres maiores do que ele. that we would do miracles greater than he did. Amém? Amen. Se eu fizer um milagre maior do que Jesus, If I make a miracle that is greater than what Jesus done, eu vou ser maior que Jesus? am I going to be greater than Jesus? Não. No. Eu posso levantar um Lázaro de 8 dias. I could rise up a Lazarus of being dead for 8 Nunca days, seremos 8 maiores days. do que eles. We would never be greater than Jesus. Uma das coisas que a igreja tem que entender, One of the things that the church needs em to muitas understand, igrejas nós vemos um grande erro. in many churches we see a great mistake. Quando uma pessoa começa a sobressair, When someone start growing líder de um ministério, and he start outstanding the leader in the começa às ministry, vezes a pregar melhor do que o pastor, maybe sometimes they start preaching better than milagres the pastor. começam a acontecer através dessa pessoa. Miracle starts happening through that person's life. Dentro de muitas religiões ou instituições, Inside of many religion or institutions, eu vejo pessoas cometendo esse erro. I see people making this mistake. Eles retiram essa pessoa, They remove that person. ou retiram o ministério, They remove the ministry ou from that person's fazem alguma hands. coisa Or they do something para que essa pessoa não apareça muito. for that person not to show up anymore. Quem é de igreja há muito tempo já viu isso acontecer Those várias that vezes. be in church for many years, I'm pretty sure you've seen this happen. Vamos levar para a família agora. Let's take this to the family now. Você tem um filho, If you have a son, você é próspero, you are prosperous, você fala bem, you speak well, você é abençoado, you are blessed, e o seu filho começa também a ser próspero. and your son start being prosperous as well. O que é que você deseja para esse filho? What is your desire towards your son? Como pai, As father, eu tenho 2 filhos, I have 2 sons. então eu posso responder essa pergunta. Then I'm able to answer that. Queremos que that nossos answer. filhos sejam melhores do que nós. I'm able to answer that question. We want our children to be better than we are. Está aqui, igreja? Are we here, church? Quantos de nós How many of que us queremos que os nossos filhos sejam melhores do que nós? wants our children to be better than what we are? Nós celebramos com a vitória deles. We celebrate their victory. E a igreja tem que ser assim. And the church needs to be the same way. Quando um irmão começa a ser abençoado financeiramente, When a brother starts to be blessed às financially, vezes alguns podem olhar, sometimes many people can even look, poderia ser comigo. oh, that could be me. Porque logo com ele, Why with him? That I ele, could be the blessed ele one. nem ora tanto quanto eu He oro. don't even pray as much as I do. Quando na verdade nós podemos dizer, When in reality we can say, tem bênção nessa casa, there are blessings in this meu irmão house. está recebendo, My brother is receiving. significa que daqui a pouco vai chegar o meu. That means that my time is arriving. Está aqui, igreja? Are we here, church? Quando nós celebramos com a vitória dos We outros, celebrate our brother's victory. mostra que nós temos um coração de família. That's when we have a family heart. E a questão de sermos imitadores And the matter of us being imitators, é muito importante. it's very important. Porque da forma que nós imitamos, Because the way that we imitate, presta atenção, amados, muita pay attention, atenção. loved ones, pay attention very well. Deus é Pai. God is Father.
I sempre ensinei os discípulos, I always thought os that que estavam mais próximos a mim, those that are closer to me, somos homens we are men e podemos errar. and we can make mistakes. Nunca me coloquei como super-homem. I never placed myself as a Superman. Mas eu ensino uma coisa que hoje até falei para o Alex, But o pastor I Alex. teach something that today I even was sharing this with Pastor Alex again. Podemos errar, We can make mistakes, mas não conviver com erro. but we cannot live with that mistake. Está aqui, igreja? Quando erramos, When we make a mistake, nos arrependemos. we repent, E quando tem um pai, and when we have a quando father, tem um pastor, when we have a que pastor, você pode chegar, that you can come to que him, vai te entender, that will que understand vai te you, dar a mão, that will give his vai hand te to you, levantar. and he's going to lift you up. Nós precisamos disso. We need that. Por que precisamos de um pastor? Why do we need a pastor? Porque não conseguimos fazer isso sozinho. Because we cannot do it in our own. Eu jamais estaria aonde eu estou I would never be in the place I'm se não at tivesse today um mentor, um pastor sobre a if minha I didn't vida. have a mentor, a pastor over Quantas my life. vezes, How many times? quantas vezes How many times que eu tive que pedir uma reunião, I had to ask for a meeting, direção, a direction. como eu faço com isso, How do I do with como eu this? faço com aquilo. How can I deal with that? Quando nós vamos às conferências do When apóstolo, we go to the conferences with the apostle, milhares de pessoas. thousands of people. Fomos a uma conferência, 1,5 milhão de We pessoas. went to a conference with 1.5 million E people. ali nós vamos servir como diáconos, And there we serve just as deacons. limpando, We clean, trabalhando, we work, servindo comida. serving Em food. lugares que nós vamos são lugares muito pobres. The places that we go usually are poor places. E como nós aprendemos aquele lugar? And how much do we learn in those E places? começamos a multiplicar isso na nossa vida. And then we start multiplying what we received in our lives. Hoje eu já tenho uma ideia de como fazer um grande evento, Today I already have an idea of how to do a big event porque aprendemos. because I've learned. Ninguém pode viver sozinho. No one can live Nós by precisamos themselves. de uma família. We need a family. Precisamos de uma We igreja. need a church. Também somos diferentes. We are different. Somos diferentes. Every one of us are different. E esse é um grande detalhe da igreja. And this is a big detail of the church. A igreja, ela é uma junção de pessoas diferentes, The church is a gather of different people, cultura diferente, different cultures, conhecimentos diferentes, different knowledges. é muitas coisas, There are many temperamentos things, diferentes. different behaviors. E quando falamos dos Estados Unidos, And when we talk about the United States, países diferentes, different countries, somos diferentes, we are different, mas estamos servindo o mesmo Deus. but we all serving the same God. Somos filhos de um mesmo Pai. We are son of the same Father, Isso nos faz irmãos. and that makes us brothers. Temos ideias We diferentes. have different ideas. Às vezes, quando falamos politicamente, Sometimes when we talk about politicians, pensamentos we diferentes. might have different thoughts. Gosta do A, outro gosta do B. Someone might like A and the other one might like B. Mas tudo isso But all of this não pode levar que nós queiramos viver sozinho ou somente com pessoas que pensam exatamente como eu penso. cannot take us to live alone or even to live with people that only think the same way that we do. Eu tenho um pastor amigo, I have a friend of mine, a e pastor. esse pastor, a visão dele é uma visão calvinista. And this pastor, he's a Calvinist. E é um grande amigo meu. And he's a great friend of mine. E ele falou para mim, pastor, eu gosto de você, And he shared with me, Pastor, I like you. porque eu não consigo ser muito amigo de pastores pentecostais, mas eu consigo ser teu Because amigo. I'm not able to be a friend with many Pentecostal pastors, but I'm able to be your friend. Ele falou, ele disse para mim, eu não consigo muitas vezes conviver com pessoas assim. Sometimes I'm not able to live and deal with people E like eu that. respondi para ele, And then I falei, answered him. meu amado, I said, beloved eu sou one, casado há 23 anos. I've been married for 23 Minha for esposa 23 tem muitas years. coisas que diferem do que eu penso. My wife has many things that are different from what I think. Nem por isso eu vou deixar de amar ela. And it's that, and not because of that I'm Conviver going to com leave her. ela. I'm going to settle with her. Está aqui, igreja. Are we here, church? Estar em comunhão com a igreja. Be in communion with the church. Se eu, como pastor, If me as a pastor quiser que você pense exatamente como eu penso, wants you to take the same way that I think, eu vou estar manipulando a sua vida. then I will be manipulating your O life. que nós temos que fazer na igreja? What do pastor? we do then, Pastor? In the Ensinar a church, palavra de Deus, we need to teach the word of God, amar um ao to outro, love one another, da maneira que eles são, the way that they are, abraçá-los, embrace
them. amá-lo com seu coração. Love them with their hearts. Tem muitas pessoas que têm pensamentos diferentes There are many people with different thoughts em relação a muitas áreas e até mesmo bíblica. and relations to many areas, even in the Bible. E muitas vezes And many times nós queremos convencer. we want to convince them. Exemplo, For example, muitas pessoas, algumas pessoas concordam com o dízimo, many people agree with the tithes. outras não. Some other people Pastor, como doesn't. você lida com isso? How do you live with Você that? vai na pessoa e quer mudar ela? No, you go to the person, you try to change that person. Não. No, A Bíblia diz the Bible que quem says convence o homem that the ones that change men's mind é o Espírito Santo. is the Holy Spirit. Então muitas vezes Then for many times, nós queremos ir na pessoa we want to go to the person e queremos manipular a fazer exatamente como eu faço. and we want to manipulate that person to do exactly the way we do. Está aqui, igreja? Are we here, church? Isso não é uma maneira correta de se This aplicar. is not the right way to deal with it. Eu posso ser o exemplo. I can be the example. Exemplo. Algumas pessoas Some people, olham para mim they look at me e falam para mim: and they tell me, qual o segredo, pastor, da sua bênção financeira? what is the secret of your financial blessing, E pastor? eu sento e explico. And I always tell them, O meu segredo my secret é minha fidelidade ao is Senhor. my faithfulness to God. Porque eu levo como primícia não só o dízimos, Because I take as first fruit not just my tithe, mas também as ofertas. but also my offerings. Sou um homem de muita oferta. I'm a man that gives a lot of E não offerings. consigo vencer a Deus. Tudo que eu dou, Ele me dá muito mais. And I'm not able to defeat God in that area. Everything that I give, He always gives me more. Pastor, porque onde o Senhor coloca a mão, as coisas são abençoadas. Pastor, why wherever you place your hands, things just start to be blessed? É nós? It's us? Não. No. Quando eu assumi minha companhia, When I took over my business, eu não falava uma palavra de inglês. I didn't speak English at all. E vendia para americano. And I would make sales to American E people. algumas pessoas me perguntam para mim, como? And some people would come to me and ask Que é a how. graça de Deus, meu irmão. I would tell them it's God's blessing. É a graça de It's Deus. God's grace. Ainda brinco assim, é a graça de Deus e a impaciência deles, né? I would even say it's God's grace and their patience. Porque quando eu começava a explicar, gaguejava tanto que eles falavam, não, faz o contrato aí. Because whenever I would try to explain what I was going to do, I would start getting confused and they would say, no, just sign down the contract. É a graça de Deus. It's God's grace. Somos abençoados porque Deus nos abençoa. We are blessed because God blesses us. Ninguém é melhor do que ninguém. No one is better than the other. Deus é o nosso Pai. God is our E Father. nós temos que entender isso. And we must understand this. Como igreja, As a church, como irmãos, as brothers, tenham paciência um com o outro. have patience towards one Tenham another. paciência com a casa de Have Deus. patience towards the house of As God. pessoas são diferentes. People are different. Muitas vezes, muitas pessoas têm dificuldade Many times, many people have difficulty de lidar com outras of pessoas. dealing with one another. Não querem ter um tempo para entender essas pessoas. They don't want to have a time to understand one Você another. precisa colocar no teu You coração. need to put in your heart. Você precisa gastar tempo com as You need pessoas. to spend time with people. Entenda porque a pessoa tem esse pensamento. Understand why that person have that thought. Às vezes That nós vemos mindset. que alguns pensamentos podem ser errados. We might know that some thoughts may even be wrong, Porém, but não podemos mudar as pessoas à força. we can change people by His strength. Através do teu exemplo, Through your example, você vai mudar as it's pessoas. when you're going to change Através do people. poder do Espírito Santo que está em você, Through the power of the Holy Spirit você that vai is in mudar you, as pessoas. you will change the people. Por que tantos divórcios hoje? Why so many divorces today? Por causa de falta de modelo. Because of lack of role model. Temos poucos modelos. We have just few role models. Quando nós encostamos ao lado de um casal modelo, When we get near a role model, a couple that it's a role model, passamos a adquirir isso para a nossa vida. we start acquiring this in our lives. Nós precisamos de modelos hoje, We need, como homens de Deus, as men of God, como matrimônio, we need more role Precisamos models in marriage. de homens comprometidos We com o need Senhor. men that are committed to the Lord. E esses modelos And those role models se levantam na igreja. rise up in the church. Por quê, pastor? Why, Pastor? Porque a palavra de Deus Because the Word of é God que tem poder para isso. is what has power to this. Igreja, Church, é muito lindo it's very a beautiful. unidade da igreja. The unity of the church. Uma coisa que eu nunca aceitei dentro desses 11 anos, One thing that I have never accepted in these 11 years, que é algo que destrói a vida de qualquer um and that is something that destroys the life of anyone e destrói a igreja, and destroy the church, é fofoca. is gossip. A fofoca Gossip? é gossip, eu nem sabia que É era. gossip. Tipo assim,
eu Palavra- confirmei bem com dúvida. Palavra feia, né? Gossip. What a ugly word. A fofoca, ela destrói pessoas. Gossip destroy pastors. Vou explicar por quê. Let me explain it to you why. Você lembra que o nosso testemunho multiplica? Do you remember that our testimony multiply? E ele ressuscita pessoas. And testimony resurrects people. A fofoca, Gossip ela mata as pessoas. kills people. Quando uma pessoa encontra outra falando dela, When someone gets somebody else speaking bad about them, aquilo traz uma tristeza no coração. that brings a sadness E into se essa their pessoa não hearts. tiver estrutura, And if that person doesn't have a structure, ela não se levanta mais. that person is not able to lift up again. Porque se essa pessoa errou Because if that person have made a mistake, e realmente o que estão falando possa ser verdade, and even if what they're talking about, even maybe truth, mas ela veio ao Senhor, but she came to the Lord, se arrependeu, and that person repent, Deus perdoou, God forgave that aquilo person. está apagado, That is erased. e a outra God's pessoa ainda está presence. fofocando aquilo. And then somebody lift up and start gossiping about it. Deixa eu explicar qual é a consequência disso. Let me explain to you the consequences of it. Por que que a fofoca destrói? Why does gossip destroy? Porque você atrai esse mesmo inimigo Because you attract that same enemy na tua vida. into your life. Aquilo que você está falando do irmão, What you were talking bad about your você brother, atrai na tua vida. you attract that spirit into your life. Quando você abençoa, When you bless, você atrai bênçãos. you attract blessings. Quando você amaldiçoa, But when you curse, você atrai maldição. you attract curses. Por isso nós temos que ter um cuidado, That's why we must be careful. até mesmo dos homens de Deus. Even in the men of God. Preste bem atenção. Pay attention very Nosso well. apóstolo é pastor de muitos pastores. Our apostle, he's a pastor to many pastors. Considerado uma pessoa muito conhecida, muito grande no mundo evangélico. He's a well-known person. He's great. He's big in the gospel. E uma certa vez, In one time, ele estava com um problema no braço. he had a problem in his arm. E ele orava por várias pessoas, pessoas eram curadas. And he would pray for many people and people would get healed. E ele orava por ele e ele não era curado. And he would pray for himself and he wasn't healed. E então ele falou ao Senhor, Senhor, por que que o Senhor não me cura? And then he asked God, why is the reason you don't heal me? E Deus falou com ele. Ele deu esse testemunho público, por isso And que eu estou God falando. spoke with him. He shared this testimony publicly. Ele That's disse, why você I'm está telling falando you. do meu ungido. He said, you are talking about my anointed. E esse camarada estava, parece que roubando a igreja. And that person that the apostle was talking about it looks like he was stealing from the church. E ele respondeu ao Senhor, ele falou, mas Deus, ele está roubando a igreja. And then the apostle replied to God. He said, the Lord, but he is stealing from the church. E Deus respondeu para ele, And God replied e to him. quem te instituiu o juiz dele? And who have instituted you as his judge? Nesse mesmo momento ele pediu perdão a Deus. In that very moment, he asked God E for o Senhor o forgiveness, curou. and God healed him. Muito cuidado, meu irmão. Be very careful, my brother. Talvez um ungido, Maybe an anointed one, ou talvez um simples vizinho que você tem. or maybe a simple neighbor that A you nossa have. boca é para abençoar e não para Our maldecir. mouth, it's to bless and not to curse. Como cristãos somos abençoadores. As Christians, we are blessers. Falar muitas vezes de coisas que não conhecemos. Talk about things that sometimes we don't know about it. Meu tempo, My time, seu tempo your time, e o tempo. and time itself. Muitos cristãos são lentos em relação ao avançar no ministério. Many Christians are slow in relations to advance in the O ministry. tempo é o fator mais importante And time is the most important factor para qualquer coisa na sua vida que seja concluída. to anything in your life in order to be concluded. Nós precisamos entender o tempo. We need to understand time, Que tempo nós estamos what time we're in, e qual é o meu tempo. and what is my time. Eu quero trazer isso rapidamente a I vocês. want to Deus, quickly bring this to Deus you. falou muito comigo. God have spoke to me greatly on this. Muitas pessoas estão lentos em obedecer a Deus. Many people are slow in obeying God, Eu entendo que muitos têm um temperamento talvez fleumático, and I understand that many people are just calm. mas esse temperamento não pode dirigir a tua vida. But this
this seasoning, this lifestyle cannot define your life. Fator determinante na nossa vida é a velocidade que nós nos movemos. A factor that determines our life is the speed that we move in our life. Uma das coisas mais importantes que Deus nos deu é o tempo. One of the most important things that God have given to us is Cada time itself. de nós temos tempo. Each one of us has a time. Qual é o teu tempo? What is your time? E esses 3 tempos que eu quero falar. And I want to talk about 3 different type of times. Meu tempo, My time, seu tempo, your time, o tempo. and time. Quantas pessoas poderiam ter sido abençoadas How se eu many tivesse people lançado could esse livro? have been blessed if I had released that book? Outra coisa, Another thing, o que eu escrevi naquele tempo, what I wrote in that se eu time, fosse escrever hoje, if I would seria today, diferente. it would be different. Porque aquele tempo eu estava vivendo algo. Because at that time I was living something. Não deixe para amanhã o que Deus te chamou. Don't let for tomorrow what God called you to Aqui do. pode ter livros escritos como eu tenho. Over here, we could have books to Mas be você written acha just que não like é I have. importante? But you might think that it's more important. Cada de nós Every one of temos us, tempo. we have a E time. esse tempo é And precioso. this time is precious.